Existe um momento na vida de algumas pessoas onde tudo muda, não aos poucos, de uma vez. Como se o universo tivesse esperado o momento exato de desespero para fazer a oferta certa. Você já se perguntou até onde seria capaz de ir para sair de onde está? Não no sentido bonito da pergunta, no sentido real. Quando a fome não é metáfora, quando a conta não fecha e nunca fechou, quando você olha para sua vida e percebe que fez tudo certo e ainda assim está no mesmo lugar. Essa é a história de alguém que chegou nesse ponto. E quando chegou, apareceu uma saída. Rápida, concreta, real. O tipo de saída que resolve tudo de uma vez. Mas toda saída tem um preço. E esse preço raramente aparece na hora que você assina. Ele aparece depois, quando você já tem tudo que sempre quis. Quando as pessoas ao seu redor finalmente te respeitam. Quando sua família está bem. É aí que a cobrança chega. Silenciosa. Inevitável. Do jeito que só coisas muito antigas sabem cobrar. O que você está prestes a ver não é ficção. É o retrato de uma escolha e das consequências que ninguém te mostra, quando você ainda tem tempo de recuar. Presta atenção, porque em algum momento dessa história, você vai se reconhecer. Eu não vejo graça nessa sacanagem. Meu tempo é curto, tô só de passagem. O preço. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre realizar todos os seus sonhos. O silêncio que vem depois. Não o silêncio de paz. O outro. Aquele que senta do seu lado às 3 da manhã, quando você tem tudo que sempre quis e percebe que algo fundamental foi embora, sem você notar quando. Mas para entender esse silêncio, você precisa voltar. Voltar para o começo, antes de tudo, antes da escolha. Nível 2. A fome. Você não teve uma infância fácil, não do tipo que as pessoas romantizam. Você teve o tipo difícil de verdade, o tipo que deixa a marca. Com 8 anos, você já conhecia o peso de um saco de latinha nas costas melhor do que o peso de uma mochila escolar. Seu pai não foi embora com explicação. Ele simplesmente deixou de estar. Um dia estava lá. No outro? Não. E você aprendeu que perguntar sobre isso só fazia sua mãe olhar para a janela de um jeito que você não entendia, mas sentia. Ela fazia o que podia. Acordava cedo, voltava tarde, colocava o que conseguia na mesa. Mas o mundo não tem misericórdia para quem faz o que pode. O mundo cobra resultado. E resultado custava mais do que vocês tinham. Você cresceu entendendo uma coisa sem que ninguém precisasse te ensinar. Existem 2 tipos de pessoa nesse mundo. As que vencem e as que somem. Você via os 2 tipos toda semana e prometeu para si mesmo, ainda criança, que não ia ser o segundo. Mas prometer é fácil. Difícil é quando a vida te coloca diante de uma escolha. E nenhuma das opções parece possível. Nível 3. O limite aos 17 anos não foi um momento dramático. Foi uma quinta-feira comum. Sua mãe sentada na cama, sem conseguir levantar direito. A conta de luz com aviso de corte na porta. A geladeira praticamente vazia. E você parado no meio de tudo isso, sem saber qual problema resolver primeiro. Você olhou pela janela e viu o que sempre esteve lá. A esquina, o movimento, o dinheiro fácil, a saída mais rápida que o lugar onde você cresceu oferecia. Você ficou ali por mais tempo do que gosta de admitir. Não porque queria, mas porque parecia a única porta aberta. Só que você sabia onde aquela porta terminava. Você tinha visto de perto demais. Então escolheu a única coisa que tinha e que não custava nada. A música. Não como plano, como desabafo. Você gravava no celular, com o barulho da rua entrando pela janela. Letra crua. Dor real. Nada ensaiado. Você postava sem esperar nada. Porque quando você não tem nada a perder, você para de calcular risco. E às vezes, é exatamente aí que algo começa. Nível 4. O estranho. Um vídeo viralizou. Não muito, mas o suficiente.
Pessoas que você nunca viu começaram a comentar, dizendo que aquilo tocou nelas, que parecia real. Você leu tudo, sentado no chão do quarto. E por um momento, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Foi nessa semana que ele apareceu. Você não foi atrás. Ele simplesmente surgiu, bem vestido, calmo demais para aquele lugar, sorrindo como se já soubesse de tudo. E de alguma forma, ele sabia. Coisas que você nunca contou. Detalhes que não estavam em lugar nenhum. Você perguntou como. Ele não respondeu direto. Disse que algumas pessoas são encontradas, no momento certo. Você deveria ter ido embora ali. Qualquer instinto normal diria para sair. Mas o desespero tem um jeito estranho de silenciar esses instintos. E você já estava cansado demais para questionar. Então você ficou. E ouviu. Nível 5. O pacto. Ele foi direto, sem drama, sem metáfora. Disse que representava pessoas interessadas em talentos específicos e que você tinha algo que elas queriam. Em troca, você teria tudo o que precisava. Você perguntou o que exatamente isso significava. Ele só disse uma coisa: compromisso total, com o processo, com as pessoas, com o que fosse necessário. E ficou em silêncio. Você também, mas sua mente não estava ali. Ela estava na sua mãe, naquela manhã, naquela situação que você não conseguia mais resolver. Ele colocou um papel na sua frente. Você olhou, leu por cima, não tudo, e no fundo, você sabia disso. A caneta ficou parada na sua mão por alguns segundos. E então, você assinou. Não por certeza, mas porque parar de resistir naquele momento parecia mais fácil do que continuar. Recompensa. Tudo mudou rápido, rápido demais. Músicas antigas começaram a viralizar. Seu nome começou a aparecer. Convites, dinheiro, oportunidades. Você resolveu problemas que pareciam impossíveis semanas antes. Pagou o tratamento da sua mãe, colocou comida de verdade na mesa. E tem uma noite que ficou marcada. Vocês dois sentados. Ela sorrindo. Como não sorria há anos. Ela perguntou como você conseguiu tudo aquilo. Você sorriu. Mas não respondeu. Porque já tinha coisas que você sabia que não podia explicar. E naquele momento, parecia que tudo tinha valido a pena. Nível 7. Os sinais começou pequeno, quase imperceptível. Sonhos estranhos. Sensações que não faziam sentido. Pessoas que pareciam te conhecer, sem nunca terem te visto. E outras que simplesmente foram desaparecendo. Amigos antigos, sem briga, sem motivo claro. Só sumiram. E no lugar deles, vieram outros, sempre disponíveis, sempre presentes, sempre certos. Mas com algo estranho. Os olhos, eles não acompanhavam o sorriso. E uma noite você percebeu. Olhou ao redor e não reconheceu ninguém de verdade. Foi a primeira vez que algo não pareceu certo, mas você ignorou, porque tudo ainda estava funcionando. Nível 8. A cobrança. Sua mãe piorou. De repente, sem explicação. Você tentou tudo. Médicos, especialistas, dinheiro. Nada funcionava. E numa noite, ele voltou, sentou, olhou e só disse uma coisa. Compromisso total. Você entendeu, sem precisar perguntar. E naquela madrugada, olhando para sua mãe, tudo fez sentido. Você não era o dono daquilo. Você era parte do pagamento. Nível 9. A queda. Ela morreu numa quinta-feira. Você estava longe. Recebeu a notícia minutos antes de subir no palco. E mesmo assim, subiu. Cantou, sorriu, terminou. Porque não havia escolha. Depois disso, você se perdeu. Não de uma vez, aos poucos. E quando tentou sair, descobriu que não era tão simples. Sua imagem começou a cair, sua voz a desaparecer. E você percebeu. A mesma coisa que te colocou lá era o que estava te destruindo. Nível 10. O silêncio. Agora você entende. O pacto nunca foi sobre dinheiro, nem sobre fama. Foi sobre trocar dor, por vazio.
E o vazio não passa, ele fica. Você olha para trás às vezes, para aquele momento, a caneta, o papel, e pensa no que teria acontecido se tivesse escolhido diferente, mas não tem resposta. Só tem o silêncio, e ele sempre volta, às 3 da manhã, no meio de tudo que você conquistou, te lembrando do que você perdeu. O que vem depois muda tudo. Se você quer ver a reviravolta final, comenta a parte 2, porque o que acontece a seguir, ninguém espera.